Nós vamos conversar um pouquinho a respeito do Código de Trânsito e, gentilmente, o advogado Dr. Maurício Januzzi está aqui conosco. Maurício, boa noite, obrigado pela gentileza. Obrigado por ter vindo. Bem. Maurício, esse código precisa ser mudado, não precisa, ele está ótimo, maravilhoso, as pessoas reclamam que são multadas, como é que é aí? Então, o código ele está fazendo aí o aniversário, né? Até a maioridade já completos. Só que o grande problema é que na essência dele, ou seja, aquilo que foi escrito é perfeito, é lindo, é maravilhoso. Existe até um primeiro capítulo que fala da educação do trânsito, né? E basta sair às ruas e você vê ou que o brasileiro é mal educado ou que ele não leu o código. Eu acho que ninguém leu o código. Eu acho que tem essa dúvida, a pessoa não leu o código. Então, daí começa da formação desse condutor, de como ele deve se portar nas suas relações com o trânsito, etc. Diz que é uma temática que deve ser ensinada nas escolas públicas. Mas é ou não? Não é. Desde quando foi promulgado, estamos falando aí em 97, até agora não saiu do papel. A outra parte importante, que é a parte que arrecada, é a parte administrativa que fala das multas, essa sim, em pleno vapor. Né? Como nós vimos aí até na reportagem passada, enche os cofres públicos, né? Os monitoramentos eletrônicos, né? Os marronzinhos e as pessoas que fiscalizam o trânsito, ao invés de fiscalizar, punem. Né? Porque existe um tripé lógico da relação de trânsito, que é a educação, a fiscalização e a punição. Eu esqueço essas duas e vou direto para a punição, que é onde o governo arrecada, e até poucos anos atrás nós tínhamos aqui na cidade de São Paulo, especificamente, uma chamada indústria da multa. Né? Não há quem você conheça próximo de que não esteja estourado em pontos ou que já perdeu a habilitação. Agora, se não tiver isso, o pessoal não respeita, pô. Então, mas e aí, como é que você faz? O sujeito entra, por exemplo, à esquerda quando não pode entrar à esquerda. Não, eu acho perfeito, eu acho que tem que haver a fiscalização, mas o que eu acho que é incorreto é haver a facilidade da punição, né? Porque eu pago às vezes a multa e às vezes encontro aí aqueles milagreiros que a gente vê as placas aí, perdeu a habilitação. Eu já vi. Que deve ser algum mandrake aí que faz algo desaparecer, né? E é o que eu digo, a Lava Jato é um marco na história, mas ela precisa estar em todos os planos dos setores sociais e políticos do país. Né? Na raiz isso também não está o nosso comportamento. Hoje, eu moro perto de um shopping chamado Higienópolis. Passei na porta do shopping e uma senhora quase me atropelou porque ali eles fizeram uma entrada para o shopping e ela estava com um cachorrinho no colo. Eu achei bonitinho o cachorrinho. Ela estava dirigindo o cachorro. Pode dirigir o cachorro no colo? Pode, não pode. Não pode. Quer dizer, aí você multa uma pessoa dessa e ela fica brava? Logicamente que não. Eu acho que o brasileiro é muito mal educado, sob o ponto de vista das leis de trânsito e outros também. Ele contesta, mesmo sabendo que está errado. Eu posso até pegar um exemplo aí. Eu dirigir com o celular nas mãos é algo recorrente. É algo que coloca em risco a vida de quem faz isso e da vida de terceiros, como a sua foi colocada hoje. Ou seja, como é que eu posso ter a atenção ao trânsito que é necessário e obrigatoriamente dirigir com as duas mãos se uma delas eu estou carregando um cachorro? É impossível, né? E as pessoas se esquecem desses básicos princípios e depois reclamam da fiscalização. É lógico que, tecnicamente, houve um excesso em alguns casos, e esse excesso faz com que haja revolta. Mas o que eu acho que é o mais fundamental e o mais importante é que a formação desse condutor está errada. A formação dele lá na autoescola, a formação dele nos locais em que se faz a prova, né, para que se tenha a habilitação. Isso é muito fácil, muito tranquilo. E ele é obrigado, e eu posso fazer uma enquete aqui com tranquilidade, você é obrigado a decorar o Código de Trânsito. Em algumas questões que vão ser perguntadas. Quem decora não compreende. É verdade. Quem compreende não assimila. E a prova é múltipla alternativa, é isso ou não? Agora é múltipla alternativa e ainda você vai digitando no computador. Ou seja, depois de 10, 15 dias que você passou por aquilo e passou, você não vai lembrar mais do básico para as relações. Deixa eu explicar uma coisa. Você vai indo numa estrada, está escrito 80 por hora. Aí tem o radar.
Todo mundo passa 80 por hora. Exato, exato. Passou o radar, o cara pisa e vai a Exato. 120. Esse é o grande problema que a gente fala da educação. Entendeu? Aí acha lá na frente um comando da polícia rodoviária, multa. Não, ele estava escondido. Exatamente. Na realidade, assim, a obrigação de obedecer às leis de trânsito é do motorista. É uma premissa fundamental. Quando eu tenho a indicação, e hoje foi retirado, né? Tinha uma indicação anteriormente, até 2014, que eu era obrigado a avisar do radar. Hoje não é mais, porque eu avisando do radar, eu vou até a velocidade, como você disse, necessária, depois eu acelero em seguida. Então isso vai da formação do condutor e da má educação do povo brasileiro. O código ele é brilhante, ele tem de primeiro mundo, não há o que se contestar em relação a ele. O que se contesta pode ser na questão criminal, Sim. em que as penas dos crimes de trânsito são muito baixas, muito pequenas, ante a dramaticidade e as consequências que esses crimes acontecem, etc. Eu te perguntar uma coisa. Em outros países do mundo, as multas de trânsito são mais caras ou são mais baratas que a nossa? Em geral. Na média, é uma média muito equivalente. Equivalente. O que há de diferença entre o mundo externo, exterior e o nosso é que lá há a certeza da punição. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, se eu passo em excesso de velocidade, eu sou conduzido por um policial ao tribunal para dizer se eu sou culpado ou sou inocente. Se sou culpado, pago a multa. Se sou inocente e quero discutir isso, tem todo um procedimento. Aqui não, aqui já se parte de uma revolta de que, estão fazendo isso para me punir. Eu não estava a 85, quando na realidade era 80. Isso quer discutir com uma máquina que é cartesiana e que só pode dizer a verdade. Então, assim, eu acho que a contestação do povo brasileiro é uma contestação que é próprio do latino-americano de querer não cumprir as leis. Né? Não assumo. E outros países do mundo também têm essa contagem de pontos, como tem aqui ou não? Não tem. Não tem? É uma invenção nossa, é isso ou não? Não é que é uma invenção nossa. Em outros países não existe essa quantidade de multas por um mesmo motorista de trânsito. É impensável? Estatisticamente, essa pessoa que é contumaz nos procedimentos administrativos, nas multas, ele é processado criminalmente. Ou seja... No duro? No duro. Nos Estados Unidos da América, se ele tem uma compensação ou uma forma de agir que coloque em risco as pessoas no trânsito, ele é processado criminalmente e se retira dele a habilitação e o direito de dirigir. Você viu o caso da Williams recentemente, da jogadora de tênis? Sim, sim. E o pessoal filmou lá, Exatamente. Parece que ela passou no sinal vermelho. Exatamente, passou no sinal vermelho. É uma pessoa pública que, no mínimo, deve dar, né, para a opinião pública o exemplo de ser cidadã e de ser uma esportista, etc., cometendo uma infração dessa natureza. Lá, o excesso de velocidade, o passar no sinal vermelho é muito mais considerado como uma infração criminal, isto é, um crime, passível, portanto, de uma pena, do que uma infração administrativa como a nossa. Só aqui que nós fazemos este 20 pontos, no sentido de, olha, o senhor passou lá várias vezes o excesso de velocidade, passou mais uma vez no trânsito, etc., ou tem aquela multa, a famosa multa do rodízio, então, atingindo os 20 pontos, lembrando, né, durante um ano, e um ano não é do janeiro a dezembro, é da sua primeira multa até a última multa, que vai fazer com que você tenha o procedimento de suspensão encaminhado. Maurício, obrigado pela gentileza. Obrigado, eu que agradeço. Até logo, muito obrigado. Bom, tá aí então essas questões todas relativas ao trânsito, como vê na base de tudo, como disse o doutor Maurício aqui, está a questão da educação. Eu não sabia, uma opção de coisas que ele falou eu não sabia, inclusive essa que nos Estados Unidos é procedimento criminal, né? Passar com o sinal vermelho ou a velocidade acima do permitido. Por quê? Porque provavelmente você está colocando em risco a vida de outras pessoas. Você passa no sinal vermelho, né? Pode vir outra pessoa, como aconteceu com a tenista agora, bate e morreu. Inclusive morreu uma pessoa que estava nesse acidente. Então a gente vai aprendendo com os nossos entrevistados.